Se coloque em pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Oremos, irmãos. Senhor, fala conosco agora por meio da tua santa palavra, que nós possamos ouvi-la, compreendê-la, possamos aprender mais sobre a oração e possamos nos aplicar nela, a fim de que a tua vontade venha até nós, a fim de que o teu reino venha até nós. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Então veja, a oração do Pai Nosso bastante conhecida, e nós já ouvimos diversas vezes uma série de pregações a respeito dela. Eu mesmo já preguei algumas vezes sobre a oração do Pai Nosso, e cada vez que a gente prega, a gente explora um aspecto diferente, né, a respeito da oração. Mas a verdade é o seguinte, que o Senhor Jesus, dando ensino sobre como os discípulos deveriam orar, dá a eles um modelo de oração. A oração do Pai Nosso, ela foi ensinada em duas ocasiões. Nessa ocasião, do Sermão da Montanha, que está registrado em Mateus capítulo 6, e em Lucas capítulo 11, os discípulos dizem: Mestre, ensina-nos a orar como João Batista também ensina aos seus discípulos. E aí Jesus lhes repete a oração que já lhe havia ensinado no Sermão da Montanha. É importante que Jesus diga assim: vocês não devem orar como os fariseus, que fazem para ser vistos, que oram com palavras bonitas na frente dos homens, mas que não oram na sua vida pessoal. Vocês também não devem orar como os pagãos, que oram negociando, barganhando com seus deuses, que pensam que por muito falarem é que serão ouvidos, porque são supersticiosos, porque são presunçosos. Não devemos orar, nem como os fariseus, nem como os pagãos. Devemos orar assim. E aqui há uma grande confusão, porque muitas pessoas pensam que nós devemos rezar o Pai Nosso, né? Como eu disse já no sermão passado, rezar que significa recitá-lo. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Opa, já rezei, já orei, né? Evangélico fala orei, né? Opa, já orei. Na verdade, você rezou, você recitou o Pai Nosso. Como eu disse semana passada, tem algum problema em rezar? Não, nós acabamos de rezar o hino 329, o hino 25 e o hino 52. Nós recitamos, mas não é isso oração. Oração é um diálogo franco, né, a respeito das coisas que nós queremos tratar com Deus. O que é que Jesus pretende, então, ensinando para nós a oração do Pai Nosso? É nós sabermos como e o que orar a Deus. Então, a primeira coisa que nós entendemos a respeito da oração quando observamos o Pai Nosso é o quê? Sobre quem é a oração? Pai Nosso, o pão nosso, as nossas ofensas. A oração é, portanto, sobre nós e não sobre eu. A minha, o meu. Senhor, eu preciso disso, eu isso, eu aquilo, meu isso, minha aquilo. Não, é o nosso Pai, o nosso pão, as nossas ofensas.
A oração não é sobre você, a oração é sobre o corpo. A oração, quando eu dirijo a minha oração, ela não é sobre mim, ela é sobre nós, a respeito de nós. Venha o teu reino, aliás, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja a tua vontade. A oração é sobre o Pai. É a respeito dele que nós estamos orando, e é a respeito dos outros. Claro que Deus entende quando eu venho em oração e falo, ó Deus, eu preciso do emprego, meu emprego. Senhor, eu preciso do casamento, meu casamento. Senhor, eu preciso de uma casa, a minha casa. Mas nós precisamos ter em mente que não é esse o modelo de oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele ensinou os seus discípulos a orar por nós. Ele ensinou os seus discípulos a orar pelas coisas de Deus. Teu santo nome, teu reino, tua vontade. Nós precisamos entender. No nosso quarto de oração, na nossa oração íntima, secreta, nós precisamos orar por nós. Você não tem feito isso? Comece a fazer. Comece a orar por essas coisas que nós oramos aqui. Toda quarta-feira, leve esses mesmos propósitos para ser orado. Exemplo, nós estamos aí às vésperas de fazer uma festa do milho. Quantas vezes você já orou de quando começou a ser anunciado para cá a respeito disso? Quantos dias você orou a respeito disso, à exceção da quarta-feira passada que nós oramos aqui? Na sua casa, quantas vezes você disse, Pai, abençoe a festa do milho. Senhor, abençoe os irmãos que vão se envolver com isso. Senhor, coloque o desejo dos irmãos de fazerem. Quantas vezes você ora por exemplo, a irmã Maide escreveu lá, irmãos, orem pela minha mãe. Quantas vezes você pegou e orou por isso? Ou por qualquer outro pedido que tenha sido feito? Fulano de tal precisa de oração? Nós precisamos parar e orar, porque a oração não é a nosso respeito. Não é eu que interessa. A oração, eu preciso orar pelo todo, preciso orar pelo corpo, preciso orar pelos outros. Então o que é nosso? Que o Pai Nosso nos ensina, o que é nosso? O Pai. Então nós precisamos entender que nós não somos filhos únicos. Nós não somos autônomos. Nenhum crente é crente sozinho. Nenhum crente funciona sozinho. Por isso, se eu não tenho essa consciência, eu não consigo desenvolver a minha oração corretamente. A primeira consciência que eu tenho que ter quando eu estou orando a Deus é que eu sou um irmão dentre muitos. E eu preciso estar orando pelos meus irmãos. Pastor, quem vai orar por mim? Eles. Ora para eles e eles vão orar para você. Sabe por quê, irmãos? Porque se você orar por você, é uma oração só. Agora, se eu orar por vocês e vocês orar por mim, só aqui nas pessoas que nós estamos aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 pessoas orando por mim. Se eu orar pelos outros, os outros vão orar por mim. É Pai Nosso, não Pai Meu. E olha que Jesus poderia falar Pai Meu, né? Porque Ele é o unigênito do Pai. Mas quando Ele ensina os discípulos a orarem como irmãos. O irmão é o seguinte, irmão. Não é irmão é o seguinte, irmão, né? Irmão é o seguinte, não interessa o que aconteça, ele não vai deixar de ser seu irmão. Porque vocês têm um vínculo em comum, que é a paternidade de Deus. Meu irmão de sangue tem atitudes que não me agradam. Por causa disso ele vai deixar de ser meu irmão? Absolutamente que não. A mesma coisa na nossa paternidade espiritual. Nós somos filhos de um Pai. Não somos filhos únicos. Não somos autônomos. Deus nos fez livres, mas não autônomos. Nós precisamos e dependemos uns dos outros. O que mais que é nosso? O pão é nosso. E quando Jesus fala isso, dá-nos o pão de cada dia, né? É como o maná que Deus dava a cada manhã para o povo no deserto. Né? Então a oração também é sobre coisas do nosso cotidiano. Sabe? Tem gente que quer espiritualizar demais a oração, que quer que a oração seja piedosa demais, orar só por propósitos elevadíssimos. Não!
A comida do dia a dia também faz parte da nossa oração. Mas não só nesse sentido, porque eu tenho certeza que não tem realmente faltado pão para ninguém, aqui pelo menos, mas também no sentido espiritual, como Cristo, nosso pão da vida. Que Ele nos dê cada dia vida nesse alimento espiritual. Então nós também precisamos buscar pão espiritual. Como é que eu pretendo ouvir resposta de oração se só eu fico falando? Como é que eu ouço a resposta? Comendo pão, lendo Bíblia. Eu preciso cultivar uma atitude de oração que seja um diálogo com Deus e não um monólogo, só eu falo. Diálogo, né? Eu falo e Deus responde. E Deus responde por meio da palavra e por nenhum outro meio. Pastor, Deus fala através do pastor? Somente se ele te aconselhar pela palavra. Deus fala através do louvor? Somente se o louvor cantar a palavra. Deus fala através da pregação? Somente se o pregador pregar a palavra. Então, a palavra é o meio pelo qual Deus fala conosco. Não como um oráculo. Eu abro a Bíblia em qualquer página lá e pumba, vem a resposta. Como alimento diário. Alimento diário. Ninguém vai lá e fala assim, ó, hoje eu vou comer, a menos que você esteja, né, se tratando no médico, mas em geral, né? Ninguém fala assim, hoje eu preciso comer tantas miligramas de tal substância, né, de tal vitamina. Não. O que você faz quando você precisa de tantas miligramas de tal vitamina? Você come arroz, feijão, carne, salada, toma um suco de fruta. Assim você vai se nutrindo. A mesma coisa é pão espiritual. Não adianta você achar que você vai lá e pensar o versículo que você precisa para responder a sua oração. Você tem que comer o todo. Para você tenha sustento para aquilo que você precisa. Então, o pastor está falando isso, né? Imagino que vocês tenham posto em prática no dia a dia de vocês. Leia a Bíblia diariamente. Eu tenho feito isso já há alguns anos, tenho feito. Minha esposa tem feito. A gente tem cobrado da minha filha, a Sara, que é alfabetizada, que faça. E eu sempre prego para vocês. E não existe outra explicação. A coisa é simples. Leia a Bíblia. Como? Abra na primeira página e pare a hora que você chegar na última. Começa tudo outra vez. E o que precisar de ajuda, de entendimento, tem à disposição o pastor, outros irmãos mais maduros na fé. Pão nosso de cada dia é isso. Tanto o pão material quanto o pão espiritual. O que mais que é nosso? Nossa são as dívidas, nossas são as ofensas. Então a confissão é parte essencial da nossa oração. Vê que geralmente quando nós fazemos oração aqui de quarta, nós colocamos a confissão em primeiro lugar. Mas no modelo de oração, Jesus não necessariamente colocou a confissão em primeiro lugar, mas Ele colocou a confissão. Eu não posso chegar para Deus, né? Deus compreende quando eu chego pedindo. Ele compreende, Ele que me fez, Ele sabe que a minha ansiedade não permite que eu pense em outras coisas, só permite que eu pense em pedir. Mas na hora que eu acabei de pedir, então eu preciso confessar, agradecer. Agora, se eu tenho uma vida devocional mais organizada, eu já sei que eu vou chegar diante de Deus em oração naquela hora do dia. Então eu já sei que eu vou chegar em confissão diante de Deus. Eu já sei que eu vou chegar em agradecimento diante de Deus. E depois em súplica, em pedido. Por isso, quando eu não tenho uma vida regular de oração, quando eu não tenho uma prática diária, devocional de oração, é mais comum que eu entre em oração já falando, Senhor, pelo amor de Deus, resolve aquele problema, o carro do fulano e tal capotou, Pai, abençoa que ele está lá internado numa UTI. E Deus sabe do meu coração, sabe que naquela hora eu vou pedir. Mas oração não é 190, oração não é 193, que a hora que pega fogo você liga, né? Aonde que é o bombeiro aqui? É em Sinop? Ligou, tem que vir de lá de Sinop? Aí você imagina, né? Pega fogo, 90 quilômetros, a hora que chega aqui ele vem só para varrer a cinza, né?
Não dá tempo de nada, né? Oração não é assim. Pegou fogo, liga 193. Pegou fogo no meu casamento, liga 193. Pegou fogo no meu trabalho, liga 193. Pegou fogo na minha saúde, liga 193, peço para o Senhor vir apagar meu fogo. Não é assim. Oração é vida devocional diária, todos os dias. Irmão, organiza o seu dia para você ter o seu momento de oração. Comece confessando as suas faltas, confessando as suas culpas. E o que é do Pai? O que é nosso? É o Pai que é nosso, o pão que é nosso, as ofensas são nossas. E o que é do Pai? Primeiramente, a santidade. Senhor, santificado seja o teu nome. Então, o nome de Deus precisa ser separado para coisas de Deus. Deus requer um momento, uma atenção exclusiva de nós. Eu vou fazer a minha lista de prioridades. Deus em primeiro lugar, depois a família, depois o trabalho. Esquece, já errou. Deus não tem que estar na sua lista, porque Deus é santo, Deus é exclusivo, Deus é separado de todas as coisas. O primeiro lugar que vem na sua lista é sua família, porque Deus está acima da sua lista. Se você coloca Deus em primeiro lugar da sua lista, quer dizer que você já colocou Ele dentro do seu quadradinho. Deus é santo, Deus é a parte disso, Deus é muito maior do que qualquer coisa. Santificar o nome de Deus significa priorizar Ele antes de qualquer coisa. E volta àquela mesma história. O Deus de 190. Pegou fogo, liga para Deus. Pegou fogo, liga para Deus. Não. Aí você colocou Deus em último lugar da lista. Então, eu tô lá me esforçando, me debruçando para fazer algo pela minha família. Eu tô lá, fazendo das tripas do coração no meu emprego, nas minhas finanças, nos meus estudos. Eu tô lá me virando. Não, irmãos. Cuida das coisas de Deus, que Ele vai cuidar das suas coisas. Cuide das coisas de Deus, que Ele vai cuidar das suas coisas. Foi isso que Jesus disse. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que vocês necessitam serão dadas. Você necessita de pão todo dia, vai ser dado pão todo dia. Você necessita de roupa todo dia, abrigo todo dia, vai ser dado abrigo todo dia. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Por isso que Jesus começa dizendo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Primeira consciência, saber que Deus é antes de qualquer coisa. Por isso, quando eu tenho uma vida devocional de oração, depois de eu me confessar com Deus, eu logo o adoro. Adoro, agradeço. Se eu estou num lugar que eu tenho condição de ouvir um louvor, hoje em dia, é impossível você falar, não tem como eu não ouvir um louvor. Está tudo na palma da mão ali no smartphone. Ouve um louvor, se quebranta, tira aquela casca de preocupação, de ansiedade do seu coração, para você falar com Ele com o coração quebrantado. Senhor, santificado seja o teu nome. E depois, o que mais é do Senhor? É o reino. Venha o teu reino. Quando eu peço para Deus, venha o teu reino, o que é que eu quero? Eu quero que Ele reine sobre mim. Eu quero o domínio dEle sobre toda a esfera da minha vida. Quem reina no meu casamento? Deus. Quem reina no meu trabalho? Deus. Quem reina nas minhas finanças? Deus. Quem reina na educação dos meus filhos? Deus. Desce do trono da sua própria vida. Para de reinar sobre as suas finanças. Para de reinar sobre a sua casa. Para de reinar sobre o seu trabalho. Para de reinar sobre as suas decisões. Deixa Deus reinar sobre essas coisas. Você tem que ser o servo. Ele tem que ser o rei. Você tem que ser o servo. Ele tem que ser o rei. Quando eu vou... Como é que eu faço para Deus reinar na minha profissão? Como é que no meu trabalho cotidiano, Ele é glorificado, Ele é engrandecido, Ele é honrado? Como é que eu faço para Deus reinar na minha família? Como é que na minha relação familiar, no meu casamento, a educação dos meus filhos, Ele é honrado, Ele é glorificado, Ele... Como é que aqui na igreja, os trabalhos que a gente faz, aquilo que a gente põe a mão na obra dessa igreja, como é que Ele é honrado, como é que Ele é glorificado, e não a placa da Igreja Batista. Venha o teu reino, o reino é dele. Eu quero o domínio de Deus, eu quero que Ele governe a minha vida. Então eu preciso soltar as rédeas e deixar Ele tomá-las.
Eu preciso parar de tentar resolver as coisas com as minhas mãos, né? O cabelo vai ficando branco, vai perdendo o cabelo, e as coisas não vão se resolvendo, ao passo que se eu confiar em Deus, Ele resolve, Ele faz. E o que mais que é dele? Seja feita a tua vontade. Então nós pedimos que a vontade dele seja feita. E nós pedimos que ela seja feita aqui na terra como ela é lá no céu. Muitas pessoas pensam que quando nós estamos orando esse trecho da oração, nós estamos desejando que a vontade dele seja feita. Senhor, que a gente consiga fazer a tua vontade aqui na terra como os anjos a fazem lá no céu. Não é isso que nós estamos orando. Não é isso que nós estamos orando. Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida. Não. A vontade de Deus é feita. A vontade de Deus é feita. Vou tomar como exemplo de novo o que o André falou aqui semana passada. Ele orou pedindo um propósito para Deus e Deus fez o contrário do que ele pediu. Aí na outra semana ele veio aqui e agradeceu. Por quê? Porque a vontade de Deus foi feita. A vontade de Deus não era a vontade do André, mas o André ficou satisfeito com a vontade de Deus. Então, quando nós pedimos a vontade dele, nós estamos reconhecendo a soberania dele. Isso está relacionado com aquilo que Paulo disse. Em tudo dai graças a Deus, porque essa é a vontade dele em Cristo Jesus para convosco. Nós não estamos pedindo que a nossa vontade seja realizada por ele, ou que a nossa vontade represente a dele, mas que nós sejamos capazes de sermos gratos pela vontade dele, que é o que acontece. Quando eu perco meu emprego, essa é a vontade de Deus. É eu que preciso aprender a ser grato e a crescer com esse revés. Não é ele que tem que me atender com aquilo que eu esperava. É eu que preciso aprender a ser grato. Para o cristão, isso precisa ser prático, precisa ser óbvio. Porque nós estamos orando. A tua vontade seja feita aqui como é feita no céu. E por que Deus não faria a vontade dele aqui? O que impede Deus de fazer a vontade dele aqui? A humanidade impede Deus de fazer a vontade dele aqui? Não. A Bíblia diz que Deus está no céu e de lá ele governa tudo. E nada pode resistir à sua vontade. Nós oramos que a vontade dele seja feita. E que quando ela for feita, nós sejamos gratos por ela. Jesus ensina-nos a orar, perdoa-nos como nós perdoamos. Irmãos, quando você ora o Pai Nosso, você está assinando a sua própria sentença. Perdoa-me como eu perdoo. Tem um filme muito interessante, acho que vocês já assistiram um filme que chama A Virada. Conta a história de um vendedor de carros, né? Vocês já assistiram, né? E ele é um vendedor de carros desonesto. E ele vende um carro meio, né, fora dos padrões lá para o pastor. E aí o pastor fala assim, ô irmão, né, deixa eu orar, fechou o negócio? Fechou, assinou o contrato? Assinou. Deixa eu orar agora por você. E o pastor ora assim, Pai, abençoe o irmão fulano de tal. Trate ele, Senhor, com a mesma dedicação que ele me tratou nesse negócio. E a hora que o pastor fala assim, o pastor está de olho fechado, o cara fala assim, né, tipo, nossa, deu um nó no pastor, se Deus for tratar eu igual eu tratei ele, Deus vai dar um nó em mim. E no filme Deus dá um nó mesmo no cara, né, e leva ele ao arrependimento. Então quando nós estamos orando o Pai Nosso, é isso que nós estamos orando. Senhor, perdoa-me, perdoa-nos, né, porque o Pai Nosso é no plural, perdoa-nos como nós perdoamos. Se Deus nos perdoasse como nós perdoamos, acho que nós estaríamos enrolados, né? Essa oração nos ensina o quanto nós devemos ser misericordiosos, o quanto nós devemos ser incondicionais. Deus nos perdoou incondicionalmente. E nós também precisamos aprender a perdoar incondicionalmente. Nós até estamos dispostos a perdoar, mas só se Ele vier me pedir perdão. Mas só se Ele mudar de atitude. Deus nos perdoou antes que nós mudássemos de atitude. Nós mudamos de atitude porque Ele nos perdoou. Nós precisamos aprender a perdoar como Ele nos perdoou. E finalmente Ele diz assim, a oração encerra dizendo, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Irmãos, e Jesus, no Getsemane, na noite em que ele foi traído, ele ensinou os discípulos que a maneira mais eficaz, a vacina contra a tentação é vigiar e orar. Nós temos que orar contra a hora da tentação. A tentação, a provação que vem de Satanás para nós, tem como propósito nos fazer cair, tropeçar. A provação que vem de Deus para nós tem como propósito nos fazer crescer. Por isso nós temos que orar, sempre pedindo sabedoria, diligência, cuidado. Olha, eu dou como exemplo eu. Sou sanguíneo, então, sabe, eu sou afobado. Se você me falar um negócio agora, eu não durmo enquanto eu souber se é sim ou se é não. Os irmãos sabem mais ou menos, quando falo algum negócio, eu, pelo amor de Deus, quero resolver já, né? Minha esposa fica louca, fala, não, deixa pra você falar isso outra hora com a pessoa. Enquanto não tiver uma resposta na hora, sabe, a cabeça fica ali. Eu preciso orar a Deus a respeito disso. Por quê? Porque pode ser que eu, com esse meu temperamento, meta os pés pelas mãos, prometa coisas das quais eu não sou capaz de cumprir, sabe? Tome decisões sem consultar conselho. Então eu, Tiago, por exemplo, tenho que orar por isso. Essa é uma das tentações pelas quais eu tenho que orar. Eu preciso orar pela tentação de não ser orgulhoso, de não ser soberbo, de não ser altivo, de não ser chefe. Existem tantas outras tentações das quais eu preciso orar. Você também precisa. Você precisa orar. Não os deixes cair em tentação. Essa é a melhor vacina. Esse é o antídoto. É a maneira mais eficaz de nós não cairmos em tentação. E o porquê? Por que nós oramos? Porque Deus reina soberano. Senhor, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por isso nós oramos a Ti, porque nós não estamos orando aos ídolos mortos, porque nós não estamos orando aos homens, aquilo que eles podem nos fazer. Nós estamos orando por aquele de quem é o reino, por aquele de quem é o poder, por aquele de quem é a glória, por aquele de quem é tudo e todos, agora e sempre. Essa é a nossa confiança com a qual chegamos diante de Deus. Confiança de que Ele nos ouve e que Ele faz por nós. Nós possamos, cada quarta-feira, estar aqui orando, e esse mesmo sentimento age em nós. Mas que nós possamos, como Jesus nos ensinou anteriormente, orar no nosso quarto secreto. Orar na nossa casa, de segunda a segunda, naquela mesma hora, naquele momento em que nós separamos e organizamos para ter um tempo exclusivo para Deus. Ali nós vamos confessar as nossas culpas, ali vamos adorar a beleza, a grandeza da sua santidade e da sua majestade, ali vamos agradecer pelas bênçãos, pelas boas e pelas más notícias, vamos aprender a agradecer a vontade de Deus em tudo, ali vamos orar. Não eu orar por mim, eu orar por vocês, vocês orarem por mim. Orarmos uns pelos outros, como Jesus nos ensinou. Se coloque em pé para nós agradecermos a Deus por essa palavra. Irmão, se nós fôssemos falar a respeito do Pai Nosso, nós vamos falar ainda muitas coisas. Ainda vou pregar outros sermões sobre o Pai Nosso, que são coisas riquíssimas que o Senhor Jesus nos ensinou. Mas que nós temos que guardar isso. Jesus se preocupou em nos ensinar a orar corretamente. Agora que nós sabemos, precisamos aplicá-lo. Oremos agora. Pai, te peço pelos esses meus irmãos. Senhor, que o Senhor contemple a necessidade, ó Deus, o ânimo de cada um nesse instante. Pai, aqueles que estão desanimados, desiludidos, Senhor, há humores e ânimos de todos os tipos. Te peço que o Teu Espírito Santo esteja sobre o coração deles, encorajando-os a uma vida de oração eficaz. Senhor, a um momento de oração organizado, exclusivo para Ti. Senhor, que nós todos, eu e eles, possamos, Senhor, abrir mão de minutos de rede social, de minutos, ó Deus, de hobby, de minutos de compromisso, Senhor, com coisas desse mundo. E possamos dedicar tempo, Senhor, tempo de qualidade para Ti, para
lermos e alimentarmos de pão espiritual da Tua palavra todos os dias. Para, Senhor, praticarmos comunhão em oração, orando uns pelos outros, orando pela necessidade do outro, intercedendo pelo outro, Senhor, pedindo graça para que nós possamos perdoar como o Senhor nos perdoou. Orando, Senhor, para que nos livre da tentação e das tentações desse mundo. Edifica e fortalece a Tua igreja, Senhor. Que a Tua oração seja para nós uma arma poderosa no mundo espiritual. É a nossa súplica que dirigimos a Ti, unidos em oração. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém.